contra o presidente Pedro Abad e invasão de seus torcedores. Olha só. Cerca de 100 torcedores invadiram a reunião do Conselho Deliberativo do clube e protestaram contra a gestão do presidente Pedro Abad. Gritos e rojões foram ouvidos no Salão Nobre do Tricolor. Abad, que estava presente na sessão, se retirou. Após o conflito, o Muro das Laranjeiras foi pichado com frases pedindo reforços e a saída do presidente Pedro Abad. Devido à confusão, a hashtag #ForaAbad ficou no Trend Topics do Twitter. Fora Abad, fora Flussócio. Chega de incompetentes tomando conta do clube. Não adianta. O Fluminense não tem mais dinheiro. Venderam o Dourado. Quando acabar o Dourado, vai pagar os jogadores com quem? Desde o começo de 2017, na presidência do Fluminense, Abad sofre para estabilizar a situação financeira do clube. A diretoria tricolor espera quitar os atrasados com os jogadores até esta quarta-feira. Só para explicar, o Flussócio é o movimento político, é o grupo político que faz parte do presidente Pedro Abad. Né? Então o clima esquentou de vez, né? Aliás, a reunião do Conselho Deliberativo acabou. Foi suspensa, será remarcada para uma outra data, mas infelizmente, né, Paulinho? Cenas como essa, num endereço tão nobre, né, da cidade. No Salão Nobre do Fluminense, né? Os cristais franceses da construção mais do que centenária nesse palácio que é as Laranjeiras. É impressionante o que faz a atual administração do Fluminense. O que faz o senhor Pedro Abad no tricolor das Laranjeiras realmente é vexaminoso, é deprimente. A torcida invadir, e a palavra invadir parece ser pesada, mas é uma invasão realmente. Sim. Foi uma invasão. Claro. Não foi. Não, é invasão, e uma invasão daquelas que surpreende, porque vão para as galerias. Sobe nos lugares onde o Fluminense teve nos seus anos dourados ali para levantar taças, levantar conquistas dos mais recentes presidentes do clube, o presidente Manuel Schwartz, passando por Silvio Kelly, passando por Francisco Horta, falecido médico Arnaldo Santiago, enfim, uma coleção de ex-presidentes que levaram o Fluminense ao lugar de destaque que sempre teve na sua história. E o Pedro Abad, com o Flussócio, está levando o Fluminense para a derrocada, para o fundo do poço. Vendendo todo mundo, não tem dinheiro, salários atrasados, funcionários sem receber, jogadores querendo ir embora. Onde é que se viu? Jogador que é contratado ou pelo menos sondado. Não, no Fluminense eu não quero jogar. Pelo amor de Deus, eu saí daqui onde eu estou para jogar no Fluminense para não receber. É vexaminoso, né? É deprimente. É manchar a história do Fluminense para um grupo que se aparelhou, a palavra também pode ser forte, mas se aparelhou de um título, Flussócio, para tentar vender uma imagem que o clube, nesse momento, desconhece. Nesse passa por um momento de adversidade, de penitência, vamos dizer assim, né? Tem que pagar esses juros aí e a torcida tem todo o direito de protestar. Pelo menos não tivemos violência, não tivemos destruição desse patrimônio que é a sede do Laranjeiras, mas o torcedor se transvestiu ali de poder, tomar o poder do clube com a voz. E às vezes é um jargão popular, né? A voz do povo às vezes dá resultado. E nesse caso aí parece que a voz do povo tricolor, da nação tricolor, da torcida do Fluminense, está caminhando para dar resultado. O Pedro Abad podia pegar o boné e ir embora, né? Podia pegar o boné e ir embora. E o seu Peter Sims, que é ex-presidente e que apoiou a candidatura do Pedro Abad, não se manifesta, não aparece. Presidente passado, recente do Fluminense, não aparece. Ele apoiou essa candidatura. Portanto, o momento é de reflexão. E eu acho que a torcida do Fluminense fez a parte dela. É muito triste você ter o Fluminense, um clube gigante, tem uma história lindíssima, com uma história recente e longa já de salários atrasados, das dívidas que não são quitadas. Mas acho que o mais triste é o que você citou, Paulo. Os jogadores, quando são sondados pelo Fluminense, eles falam, não, jogar no Fluminense para mim não dá, porque preciso receber, eu tenho os meus direitos. Isso é muito triste. Agora, Paulo Lima, a gente consegue detectar, ou pensando aqui rápido, em que momento virou essa chave para o Fluminense para vir ladeira abaixo? Por que o Fluminense vem degringolando ano após ano a sua situação? Em vez de aliviar um pouquinho, o clube ganhar um respiro, o clube só afunda. A gente consegue detectar o momento que o Fluminense deu aquele passo errado
E aí ficou no difícil passado, segurar. não muito distante, o Fluminense tinha uma patrocinadora fortíssima, né? E mesmo com essa patrocinadora fortíssima, o time não tinha grandes conquistas. Tá bom, chegou à final de Sul-Americana, chegou à final da Libertadores. Mas custou 2 brasileiros. 2 brasileiros, mas aí já também com a patrocinadora meio que ali, já no fim da navalha. 2010 e 2012. 12, exatamente. E ainda investindo com grandes nomes que foram se apagando aos poucos. A partir da saída da patrocinadora, o Fluminense parece que ficou de bengala na mão. Ficou como um clube que não sabe agir com as próprias forças. Quantas pessoas já passaram pela administração do clube e não conseguem resolver o resultado, não conseguem passar por esse momento. Lembre-se que grandes clubes do futebol brasileiro também passaram por essa adversidade. Clubes que foram para a segunda divisão, clubes que e mesmo sem um patrocinador forte na camisa, conseguiu se reerguer administrativamente bem. E o Fluminense não teve essa competência. E não é da administração de hoje, é administrações passadas. Ele vem aí claudicando em relação a isso. Os investimentos foram caindo, de alguma maneira tem que ser feito. O fluxo sócio é reflexo de um resultado de má administração. O Fluminense tentou e está fazendo um CT hoje, que já começou mal, né? Porque deu o nome a uma pessoa que deu a parte do terreno. Enfim, toda essa confusão que envolveu o CT do Fluminense também ainda é muito mal esclarecida, não tem uma transparência. Mas a transparência que tem dentro do clube é deficitária em todos os aspectos. Na base, o Fluminense vem bem, tanto é que o Abel, na temporada passada, recorreu à base para poder levar o Fluminense ao máximo que pôde. E quase caiu para a segunda divisão, né? O torcedor que ontem invadiu essa reunião do Conselho Deliberativo, enfim, quando você não tem nenhum tipo de violência, quando você não tem quebra-quebra, pelo menos as informações é que o Salão Nobre não foi depredado, né? Lógico. E acho que protestaram no local correto. Porque nesse momento, o que os jogadores do Fluminense, que não tem nada com isso, e jogam hoje, o que eles precisam é de paz e tranquilidade. O Abel Braga precisa de tranquilidade para trabalhar essa garotada, blindar essa garotada justamente de tudo isso que está acontecendo no entorno do clube. Eu faço sempre uma comparação com o Palmeiras dos anos 90, Paulo Lima. Essa relação clube-patrocinador. Né, o Palmeiras que aprendeu, porque hoje, o Palmeiras de novo tem um grande patrocinador. Mas o Palmeiras se cerca muito bem no planejamento econômico hoje do clube. Hoje, o patrocinador do Palmeiras, que paga muito bem, não é a única fonte de receita importante no clube. O plano de sócio, né, todo o poder de arrecadação que o Palmeiras desenvolveu nesses últimos anos, está fazendo do Palmeiras um clube independente. Eu hoje me arrisco a dizer que mesmo sem o patrocinador, o Palmeiras conseguiria rapidamente se manter em alto nível. Não foi o caso do Fluminense, não foi o caso do Palmeiras nos anos 90. O exemplo do Rio é o Botafogo, Calheiros. O exemplo do Rio é o Botafogo. O Fluminense, Paulo Lima, desde o rompimento com a patrocinadora, a verdade é essa. Na gestão Peter Simpson, o quadro era esse. Só que ele foi empurrando com a barriga. Foi empurrando com a barriga os problemas. E a conta está estourando agora no Pedro Abad. A responsabilidade é de todos. É de todos. A corda só esticou agora. Mas foi isso que eu falei. Cadê o Peter Simpson que não aparece? Por que ele não vem a público se manifestar? Ele é o apoio dessa candidatura. Ele é o apoio dessa gestão do Fluminense que está aí dentro do clube. Então, essa dificuldade que o Fluminense passa hoje, e ressaltando e reafirmando, né, é uma administração que é caótica porque não paga. É inadmissível como alguns jogadores, principais jogadores do Fluminense, foram saindo pela porta dos fundos. O mais recente, citei ontem aqui, ontem não custa repetir, o caso do Diego Cavalieri. Depois teve um pedido de desculpas formal do presidente numa carta ao Diego Cavalieri da maneira como ele foi tratado. E tantos outros ídolos do clube. O Fluminense hoje não tem ídolo, o Fluminense não tem destaque. Não tem destaque, o Fluminense não tem um destaque. O menino que podia ser destaque foi embora, o Scarpa. O Wendel também, né? Mas o Scarpa muito mais, porque muito já estava mais encorpado. O Henrique Dourado, que foi artilheiro da temporada passada, não quer nem vestir a camisa mais do clube. Transferência para o Flamengo. E o Fluminense vai viver do quê? Está enfrentando a Caldense hoje na primeira fase da Copa do Brasil. Bom, Imagina então, se perde lá. Vamos falar um pouquinho de paz do Fluminense, de um lugar mais calmo, porque depois os muros já foram pintados, viu, gente? Esses muros todos já foram pintados, a diretoria acordou cedo, só que a comprou diretoria, tinta ali na loja da esquina. Isso não se posicionou sobre a reunião que foi cancelada, sobre a invasão dos torcedores, sobre o protesto que aconteceu na sede das Laranjeiras. O Fluminense ainda não se pronunciou de uma forma oficial. Fox Sports vai seguir de olho na situação
situação política do Fluminense, mas vamos seguir de olho também no que vai acontecer em campo. Isso porque o Fluminense enfrenta a Caldense nesta quarta-feira, jogo válido pela Copa do Brasil. E Henrique Dourado, ele, claro, não viajou para Poços de Caldas, em Minas Gerais. O destino do ceifador deve sim ser o Ninho do Urubu. No gramado do centro de treinamentos do Fluminense, ele brinca com a bola. Junto aos reservas, mantém a rotina de atividades. Mesmo com todas as condições de jogo, não tem sido relacionado por Abel Braga. Desde que demonstrou publicamente o desejo de deixar o clube, a rotina do artilheiro do Brasileirão do ano passado não é mais a mesma. E agora tudo indica que o destino de Henrique Dourado seja mesmo o Flamengo. O rubro-negro está disposto a pagar a multa rescisória do jogador, fixada em 4.500.000 euros. Além disso, já tem salário acertado com o centroavante. Cada um toma suas decisões e ele, deu aquela entrevista e achou por bem que era o melhor e está tratando disso junto da diretoria. Nós, como jogadores, gostaríamos, ele foi uma peça super importante para nós gostaríamos que ele permanecesse. Em momento algum faltou dedicação dele, faltou empenho, tem treinado, é um cara que faz um ambiente muito bom. Aguardamos que aconteça não só o melhor para ele, quanto também para o Fluminense. Se a venda for concretizada, o Fluminense fica com apenas 50% do dinheiro. O Mirassol de São Paulo tem a outra parte dos direitos do jogador. O Flamengo tem o desejo de incluir o zagueiro Rafael Vaz na negociação. Mesmo que o tricolor tenha interesse no atleta, a intenção é que ele seja envolvido em outra tratativa, já que o Flu precisa do dinheiro. Os valores podem ajudar o Fluminense a colocar parte das contas em dia. Os jogadores aguardam ainda pela regularização dos salários. O prazo dado pela direção acaba nesta quarta-feira. Outra verba que pode ajudar o Fluminense envolve Diego Souza. O clube detém 50% dos direitos econômicos do meia e divulgou uma nota oficial informando que notificou o Sport de que só aceita receber o valor que lhe é de direito da negociação com o São Paulo. A gente está aguardando que até amanhã os vencimentos sejam quitados, até para também nos dar mais tranquilidade, para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Não que isso venha a mudar a nossa dedicação, o nosso profissionalismo, até porque isso não vai deixar de ser feito em momento algum. O último treino antes da estreia na Copa do Brasil foi fechado para a imprensa. O time joga em Poços de Caldas contra a Caldense. Douglas segue fora por conta do tratamento para artrite reativa. Ibañez e Robinho são as dúvidas. Contra o Madureira, o zagueiro levou uma pancada no joelho esquerdo. Já o atacante sofreu um entorse no tornozelo direito. Sendo um jogo eliminatório, você não pode pensar só nisso. Você tem que saber jogar com todos os aspectos. Com certeza, a torcida deles vai lotar o estádio, até porque é um jogo de Copa do Brasil, contra uma equipe grande. Então, a gente tem que estar ligado e focado os 90 minutos, porque não podemos ser surpreendidos. Ninguém duvida do profissionalismo dos jogadores do Fluminense, mas chama atenção, que na véspera de uma partida importante para o Fluminense, estreia na Copa do Brasil, um goleiro falar em expectativa para receber o salário. E a data limite é hoje. É hoje, quer dizer, é muito complicada a situação do Fluminense. E tecnicamente falando, Paulo Lima, quando parecia que o Abel, pelo menos do lado esquerdo, estava arrumando o time com o Ibañez e também com o Robinho, aí os dois viram dúvida. Que zica também, hein? A dificuldade do Abel é exatamente essa, Já teve trabalho dobrado, triplicado, quadriplicado, como queiram, na temporada passada. Sempre aquele esforço, de poder montar um time, busca aqui, tira dali e vai na base, busca lá no Sub-16, busca no Sub-17, vai no Sub-21, vai tentando recuperar a gente no departamento médico e aos poucos o Fluminense se manteve aí até certo ponto distante em algumas competições, como foi até a própria Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. De certa maneira, cada vez mais, a gente sente que o Abel passa a ser, ou ainda é, exatamente esse escudo de aço que o Fluminense tem. Porque fazer essa transposição de crise para dentro do futebol esbarra no Abel. Para nele. Ele é exatamente esse bloqueio, esse escudo de aço, esse paredão, essa muralha da China, que deixa pelo menos essa nuvem política, suja nuvem política que o Fluminense vive, fora dos dentro de campo. Até quando não se sabe, porque o Abel também é um ser humano como outro qualquer. E aí, se a corda está estourando na política, dentro do campo, vai estourar no Abel. E aí, se for o caso, ele vai tirar o time do campo. Eu não acredito que ele peça demissão, mas a maneira como o Fluminense está indo,
não me espantaria se o Abel tomasse tal decisão. É,